meus amados, minhas amadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos aqui no nosso canal Histórias que me contam com Sandra Santos, que sou eu. Estou aqui mais uma vez no meu estúdio ao ar livre, hoje com um pouquinho de vento, um pouquinho gelado, mas está bonito, um pouco de sol no parque onde eu ouço a voz de Deus, onde eu me sinto acolhida por Ele. É o meu cantinho de oração, digamos assim, e o meu cantinho de gravação. E hoje nós temos um testemunho. Vai ser um pouco mais curto, um pouco mais breve, mas muito impactante. Vamos ouvir? Senta aí e presta bem atenção nesse testemunho. Hoje acordei com vontade de compartilhar um dos meus testemunhos, o primeiro. Bom, foi em 2021. Eu estava em um relacionamento ruim, bebia bastante, usava drogas, minha vida era um pesadelo. Eu tinha depressão e muita ansiedade, crises fortes. Um dia no meu Instagram uma menina postou algo relacionado a Deus. Olha como é importante a rede social. E eu respondi os stories dela. Eu estava bem distante de Deus, sentia que não aguentava mais, sentia um vazio muito forte e comentei isso com ela. Ela me convidou para conhecer a igreja que frequentava e eu fui. Gostei bastante. Fui somente uma vez e passei a ler a Bíblia em casa. Um dia eu decidi ler um livro que um ex meu havia me dado há muitos anos e eu nunca havia lido. Ele é católico e se chama Cura das Feridas Emocionais. Nele havia uma oração para a ansiedade e nessa oração contava a história do tanque de Betesda. Era uma oração dizendo que Jesus curava minhas ansiedades, depressão e que eu era curada assim como o paralítico. Naquele dia eu estava com uma crise forte de ansiedade, pois havia tomado a decisão de terminar aquele meu relacionamento ruim. Fiz essa oração e eu senti o Espírito Santo comigo. Depois da oração eu pedi a Deus que se fosse Ele mesmo comigo, que Ele me provasse, que eu iria novamente naquela igreja e que Ele falasse comigo. Fui à igreja e o tema do culto era Tanque de Betesda. Eita Deus! Me arrepiei naquela hora. O culto foi incrível. E já no final do culto, para não me deixar com dúvidas, Deus usa o pastor e diz: nesse momento tem uma mulher que está sendo curada de depressão e ansiedade. Era eu. Eu tinha certeza absoluta que era eu. Eu fui invadida por uma sensação enorme de paz. Um amor tão grande, tão profundo, que eu nunca havia sentido na vida. Eu só conseguia chorar e repetir: eu te amo, Jesus. Amém? Gente, que história linda. E é uma coisa que acontece conosco sempre. Basta a gente estar com o coração e os olhos espirituais bem abertos. Quantos de vocês estão passando por depressão, por ansiedade, com problemas de drogas, com problemas de bebida? Ou você mesmo, ou alguém da tua família, ou alguém do teu convívio, amigos, parentes. Esse mundo hoje está tão, as pessoas elas estão tão depressivas, não existe mais aquele tete a tete, né? Aquele conversar, aquela roda de chimarrão, saudade da minha terra aí no Brasil, aquela roda de chimarrão que a gente fazia com amigos, familiares, com as vizinhas, as pipocas, os churrasquinhos, o qual também nós íamos na igreja, fazíamos, né, aquela oração, aquele momento de oração, e depois a gente fazia um momento da mesa, um momento de compartilhar a nossa vida, compartilhar os nossos testemunhos. E quantas pessoas não estão tendo essa oportunidade? Não estão tendo essa oportunidade de estar na presença de Deus, de buscar a presença de Deus. E olha como essa moça ela se converteu, como que foi o processo de conversão dela. Foi através de uma rede social. Hoje nós temos a internet a nosso favor, porém as pessoas hoje em dia elas gostam mais de ouvir besterol, sabe? Aquelas piadas sem graça, aquelas coisas que não somam na nossa vida, sabe? Uma pessoa do nada
colocou qualquer coisa ali sobre Deus e impactou essa nossa seguidora. E dali ela entrou em contato com essa pessoa que fez esses stories e essa pessoa conseguiu chamar ela para perto de Deus através de um stories. Não precisa você ser uma influencer, não precisa você ser uma youtuber, não precisa você ter milhões de seguidores. Basta você usar a internet a teu favor. Basta você usar a internet para poder trazer Deus para a internet. Porque você trazendo Deus para a internet, para as tuas redes sociais, automaticamente você vai conseguir trazer pessoas. Assim como foi o caso dessa nossa seguidora. E essa pessoa colocou esse algo ali de Deus, impactou a vida dessa nossa seguidora. Ela entrou em contato, essa pessoa já fez o trabalho dela como cristã, já chamou essa pessoa para conhecer a igreja dela. Ela indo nessa igreja, ela foi impactada pelo Senhor. E depois teve o caso do livro que um ex-namorado dela tinha dado para ela, né, que se chama Cura das Feridas Emocionais. E através desse livro também ela foi já, o Espírito Santo já foi já ministrando na vida dela. E quantas pessoas nos emprestam ou nos presenteiam um livro e nós não lemos, e nós deixamos lá na prateleira pegando pó. E depois, às vezes, muitas vezes a gente mente que a gente leu o livro, só para a pessoa não ficar chateada. Mas olha só o quanto um livro pode impactar a tua vida. E na vida dela, a história ali do tanque de Betesda foi muito forte, porque por 2 vezes, né, o Espírito Santo tocou no coração dela e depois quando ela foi no culto, o tema do culto era o tanque de Betesda. Um tanque onde as pessoas lá no tempo de Jesus iam, ficavam ali porque tinham doenças como lepra, os paralíticos, os cegos, os mudos e tantas outras doenças que não são mencionadas na Bíblia, né? E de tempos em tempos vinha um anjo e mexia as águas. E quando mexia aquela água, o primeiro que pulasse dentro daquela água era curado. E ali vivia um paralítico há 38 anos. 38 anos, não é 38 dias, são 38 anos. E eu te pergunto, há quanto tempo você tem sofrido com a tua doença? Há quanto tempo você tem sofrido de solidão, de depressão? Há quanto tempo você está afastado de Deus? Há quanto tempo você tem pensado em se aproximar de Deus, a conhecer um pouco mais a Deus e está só escapando? Esse paralítico ele ficou ali durante esses 38 anos e quando Jesus apareceu, Jesus e 2 dos seus discípulos, Jesus perguntou, eles perguntaram para ele por que que ele não ia até o tanque, né? 38 anos esperando. E ele falou que não tinha ninguém que o levasse até lá. E às vezes eu me pergunto, isso não está na Bíblia, mas eu me pergunto, por que que esse paralítico, ele não ficava pertinho do tanque? Porque ele não se aproximava do tanque, já que naquele tanque, quando o anjo vinha e mexia aquela água ali, se ele pulasse, ele seria curado. Mas não, ele preferiu estar mais longe e por ele ser paralítico, o que acontecia? Ele não conseguia ir até o tanque. Porque muitas outras pessoas que não tinham essa debilidade no caminhar já conseguiam pular primeiro. E outro ponto, cadê suas amizades? Cadê suas amizades que te levam mais próximo a Deus? Cadê as suas amizades que vêm te ajudam a ir degrau por degrau mais próximo ao Senhor? Cadê essas amizades que te veem na depressão, que te veem na doença, em qualquer que seja a tua doença? E simplesmente eles se afastam, e simplesmente eles viram as costas para você. Então eu deixo um recadinho aqui, meus amados. Olhem bem as amizades de vocês. Filtrem essas amizades, porque nós temos sim que ter amizades que nos venham somar na nossa vida e que nos levem mais perto de Deus. Esse testemunho aqui, ele é breve, mas ele tem uma profundidade enorme. O tanque de Betesda que pode curar a tua vida pode estar mais perto do que você imagina. Ore a Deus e queira essa relação com Deus. Tome, não fale a minha doença, a minha depressão, a minha. Não tome para você mesmo isso, porque isso não é teu.
Fale para Deus o que você quer, porque quando ele chegou nesse paralítico, ele perguntou: o que você quer que eu faça? Lógico que ele vai responder que ele quer ser curado. Então hoje eu te pergunto: o que você quer que Deus faça na tua vida? Pensa bem e responde com todo o teu coração a Ele. Um abraço grande, Deus abençoe a vocês. Não esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam do vídeo. Me seguem também lá no Instagram, que de vez em quando eu posto alguma coisa no Instagram e é interessante. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que sejam impactadas, assim como essa nossa seguidora foi impactada e como você também está sendo impactado. Deus abençoe.